Show, galerinha, beleza? Então, vou primeiro passar para vocês o que era a análise que eu tinha feito ontem, que me deixou assim com o pé atrás quando o preço estava querendo subir, sabe? Eu falei, ué, não é possível que vai subir assim do nada? Então, a primeira coisa que eu observo, se o preço teve teste para subir. Não teve. Fechou um baita de um candle de força, próximo de uma região de alvos, né? Que quem olha para o Infut sabe que aqui está na região de topo lá. E esse candle aqui já foi lá, violinou ele e fechou abaixo. Falei, legal, já é uma possível negação. Ainda não tinha nada confirmado nesse sentido, né? Mas, como a gente prepara as marcações, a gente sempre fica de olho nelas. E o que eu fiz? A máxima que tinha sido negada, eu marquei a máxima do dia, 50% do dia anterior, mínima do dia, 50% do último movimento de alta, tá? Que é mais ou menos o movimento que a gente vai pegar. De onde é que eu pegava esse 50%? Gatilho e topo. Peguei esse movimento para saber se esse candle tinha tocado no 50%. Se ele tivesse tocado no 50%, a gente sabe que o preço teria feito um rompe, testa e vai, porque já estava junto com um ponto de parada. Então, essa era a análise que eu tinha. Também, no meu gráfico está até verdinho essa linha aqui, ó. Marquei aqui também como um possível ponto de compra. Por que um possível ponto de compra nessa linha? Porque é um rompimento que não foi retestado. Testou nesse candle aqui, que foi o do rompimento, então precisava ainda um candle vir aqui e subir. Essa foi a análise que eu estava por dia de hoje. Então, como estava na região de compra, eu não tinha muito o que analisar nesse sentido, né? Só pensar em venda por estar no topo. E o preço abriu justamente em cima da negação, né? Então, vou aqui por 5 minutos, que é para a gente poder já verificar o que foi no dia. À tarde deu esses movimentos bem loucão aí, né? Bem grandão. Coisa assim de deixar nego cabreiro. E vamos lá, galera. O que aconteceu aqui no dia? Primeiro candle do dia aqui, para mim, ele não deixou nenhum tipo de oportunidade, tá? Ele abriu colado na marcação, já testou um pouquinho para cima aqui, despencou, então não deu nenhum tipo de possibilidade de compra nesse candle. Candle 2 também não vejo compra nele, porque Candle 2 tinha que, no mínimo, vir violinar esse candle, dando um alvo na região de fundo. Não fez isso, não temos uma boa entrada de compra. Só que aí já tem uma primeira entrada no Candle 3. Ué, Thiago, mas como assim uma entrada no Candle 3? O que o Candle 1 fez, galera? O Candle 1 fez um rompimento no fundo e o Candle 2 devolveu. Então já valeria a pena um risco na entrada no Candle 3. Lembrando que essa negação foi em cima dos 50% do dia. Então já valeria um risco aí. Só que esse risco da compra no Candle 3, ela valeria até onde? A gente sabe que toda negação, o preço tende a voltar para os 50%, galera. Então, deixa eu mudar para preto aqui, fica melhor. Então, alguém até falou lá no grupo que comprou aqui até o gatilho 106, então era até aí, que era um possível alvo do preço. Você teria que, ó, nova máxima, nova mínima, nova região de 50%, mas qual eram os gatilhos que a gente tinha ali, ó? Então, os possíveis alvos dele era naquela região. Então, foi show para quem comprou aí. Eu também não comprei aqui nessa entrada, mas foi uma possível. Outra oportunidade que a gente pôde ter aqui foi o Candle 5 tentando vir fazer um teste. Ele não chegou a tocar na, na região de compra, né, que seria a máxima do candle rompido. Porém, o que a gente tinha para analisar nesse movimento? Nova máxima, nova mínima. O preço já estava fora da região de 50%. A probabilidade é que o preço viesse fazer esse pullback e fosse buscar topo. Beleza? Então, acho que ainda valeria o risco nessa entrada. E ele foi buscar o topo, galera. Foi lá romper o topo. Quando o candle 5 fecha rompendo o topo. O que eu falo sempre desse candle? O candle que a gente não faz nada. Por quê? E ainda mais porque a gente tinha um outro topo aqui ao lado.
Candle que a gente não faz nada. O que eu tinha que observar? Não foi testado também para subir. Qual que é a probabilidade desse candle? Alta. Para mim, faltou um teste maior, que seria nesse topinho aqui, para subir. Mas isso já era o meu indício de que o preço estava querendo cair. Olha só, galera, eu desde quando abriu o preço no dia, falei assim, cara, a probabilidade grande que eu estou no topo é fazer venda. Mas eu fiquei observando. Primeiro candle, que rompeu bonito, não veio testar. Segundo candle, confirmou a operação de compra, porém não veio testar. Terceiro candle, deu compra sem vir testar. Eu falei, uai, tá estranho esse preço. Mas a gente só faz quando tem confirmação. Fiquei de olho no candle número 8. O candle número 8, ele era o quê? Quando o 7 fechou, o 8 era obrigado a romper. Por quê? Se esse candle já violinou, esse candle violinou o anterior e não rompeu, porém ele se manteve acima desse primeiro aqui, então a probabilidade maior é que esse candle fosse romper. A partir do momento que ele não rompeu, já tinha uma grande possibilidade de venda. Tinha uma grande possibilidade de venda já no Candle 9, galera. Só que eu vou ser sincero, o que eu esperei do Candle 9? Que ele fosse buscar esse ponto de negação. Fiquei esperando ele chegar nesse ponto de negação e ele não foi. Eu falei, cara, eu vou perder a venda. E ele deu essa despencadinha. Não foi. Candle 10. Não tinha nem como falar, né? Candle 10 já era a venda. Só que, para quem viu, ele testou para baixo. Aí ele veio, buscou o alvo que a gente estava esperando teste e tentou subir. E eu fiquei esperando, esperando. Ele brigou nessa região aqui. Eu já estava marcado uma FIBO de negação. Galera, já estava marcado uma FIBO de negação, que era o quê? Como esse candle rompeu, me confirmando a venda, eu já tinha marcado isso aqui. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. E ele ficou brigando aqui, ó. Em cima, voltava, em cima, voltava, em cima, voltava, em cima e voltava. E eu falei, eu vou pegar ele se ele voltar. Mas virou para o último minuto e eu não vendo mais no último minuto. Então, esperei ele fechar, galera. Na hora que ele fechou, foi o suficiente para mim bater a venda. Suficiente para ele bater a venda. Esse candle aqui abriu, já estava em cima do ponto de teste dele. Eu só vendi. Então, ó, vendi nesse candle. Qual que era a probabilidade de eu pegar? Probabilidade que o preço viesse fazer rompimento, né? A região de 50%. Porém, eu, como tento alavancar um pouquinho, já bati parcial na máxima do candle 97. O candle 97, que era um ponto de rompimento de topo que o preço ainda teria que vir testar. E a gente tinha do movimento qual? Qual região de compra? Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Eu vi depois no grupo, eu fiquei de comentar e não comentei, tinha muita gente falando assim, negou 50%. Isso aqui é negar 50%? Não negou, galera, não negou 50%. Aqui o preço fechou rente aos 50% e rompendo os pontos de parada mais importante que ele tinha. Esse candle é gatilho? Não. É um rompimento? É. Respeitou aqui? Quase, né? Quase. Mas não tocou. Então, não tinha por que pensar num movimento de alta nessa região. Nessa região. A gente só pensa de comprar no 50% quando o preço nega, dando o alvo. Aí, o que acontece? Ficamos no candle 13. Galera, quando esse candle 13 testou para cima, após um rompimento, fazendo aqui na região de 50% sem vir da alvo, eu vendi mais 2 contratos nessa região para aumentar a parcial. Onde é que eu ia bater o meu alvo? Fundo do 104, galera. Comprei aqui, saí aqui. Com o fator de quê? De aumentar o meu ganho, em potencializar a minha operação. Essa aqui foi a operação que eu tinha feito para poder melhorar o médium dela, né? Candle 114, ou Candle 14, qual é a probabilidade dele? Se o preço dá alvo, nega a região, o próximo tem a probabilidade de subir.
Eu precisava sair desse candle? Não, eu só sairia se esse candle aqui fizesse o quê? Rompesse aqui em cima e o próximo testasse, porque aí ele devolvia a mínima rompida. Não foi o caso do que ele fez. Então, ele foi lá, fechou aonde, galera? Olha, fechou dando alvo. Se ele fechou dando alvo, eu esperei que esse candle aqui fizesse isso, ó. Testasse um pouquinho para cima para violinar ele, para ficar mais bonito, para mim entrar novamente. Porém, ele não fez. Continuei vendido e o preço despencou. Aí, olha onde o preço bateu, galera. Quem viu isso aqui? O preço chegou no gatilho, que iniciou o movimento e rompeu. Eu esperei esse candle aqui fazer esse movimento. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Vendi nesse candle parcial de novo, no mesmo candle aqui embaixo na mínima do candle 15. Fiquei de novo aí nessa operação. Deixa eu tirar a FIBA aqui, porque muita gente confunde quando eu deixo ela ali, né? E o que que aconteceu aqui, galera? Esse candle é um candle de continuação. Por que que ele é um candle de continuação? Quem é que sabe por que que ele é um candle de continuação? Ele violina o candle anterior, permanece abaixo do 50% e ele confirma rompimento. E ele confirma rompimento. Qual que seria um fator para você pensar em compra aqui? Vou dar uma das opções que dá para pensar em compra aqui, tá? Qual que seria ela? Como esse candle já violinou o anterior, a gente tinha uma probabilidade de quê? De que esse candle abrisse testando para baixo, para violinar ele e desse alvo. Aí daria uma possibilidade de compra. Mas, galera, ele fez quase tudo. Esse candle aqui, para quem estava no mercado essa hora, pode ter percebido que ele desceu, veio violinar esse candle, só não deu alvo. Quando ele chegou aqui, que ele violinou, ele deu essa pancada para cima. Deu essa pancada para cima, foi lá em cima, voltou e fechou. Galera, último minuto, esse candle fechou, eu vendi nesse candle. Olha só, depois de um candle ter violinado, eu vendi no outro. Com parcial aonde? Mínima do candle 17. Por que, Thiago, tu sempre bate parcial assim? Porque é o primeiro alvo. Eu não vou deixar o preço correr sem eu bater a parcial. Porque quando eu bato, ele vai me deixar muito mais protegido. E eu não tinha risco de operação. Mas por que que tu vendeu no candle 18 com um teste desse tamanhozinho? Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. O preço fechou abaixo no último minuto. Quem olhar para o gráfico de um minuto ainda vê o teste assim e esse candle aqui abrindo. Probabilidade maior, buscar o fundo. Então, essa aí foi uma das operações que eu bati. Ah, mas aí, por que que também tu pensa em venda, mas tu não está vendendo fundo? Porque o preço já violinou o fundo? Já, mas quem faz backtest aqui comigo sabe. Esse candle violinou aqui um fundo negativo. Qual que é a probabilidade para dar compra? Se o candle abrir, fazendo um teste para baixo, violinar esse candle e voltar no ponto de negação, galera. Aí eu compraria para ir para onde? Por 50%, porém o preço já abriu no 50%. Deu para entender aí o macete dessa entrada? A gente fez ela também esses dias para trás aí. Então, só que a outra entrada que a gente fez foi de compra, né? Porque o preço abriu direto para baixo, foi lá, violinou e voltou. Então, probabilidade seria compra. Nesse caso aqui, a probabilidade deu de venda. Nesse candle aqui, tem como vender nesse candle? Não vejo venda nesse candle pelo fato dele ter fechado aqui quase rente, rompeu um pouquinho, que minha linha está um pouquinho torta ali, mas ele fechou quase rente e já violinando o fundo. Olha lá, ó. E já violinando o fundo. Então, para mim, não tinha possibilidade de compra nesse candle, ou de venda nesse candle. Tá? E ele despencou. Despencou. Quando ele despenca, galera, esse candle aqui, o que que a gente faz? Eu não faço nada. Por que nada? Porque é o candle que tem a tendência de confirmar ou
negar a operação de rompimento. Então, nesse candle eu não vendo, galera. Continuei vendido. Nesse próximo candle aqui, também foi muito bonitinho. Ele abriu testando para cima, veio dar alvo. Eu não vendi porque já estava quase dando meu alvo final, que seria 50% do movimento anterior. E o preço já estava em cima. Coloquei minha ordem aqui e falei, agora eu vou sair da operação. Por quê? Já tinha batido meta com essa descida. Só com essa descida. Não precisava mais. Então, foi aí aonde o preço novamente dá a alvo e violina. Galera, esse candle aqui, ó, tinha uma grande possibilidade de ainda dar uma compra. Tá? Ainda tinha uma grande possibilidade de dar uma compra. Por que ele não dá compra? Porque esse candle também é um candle ainda de continuidade. Olha lá, ó. O preço deu alvo, fechou negativo e violinando anterior. Então, ainda é um candle de continuidade. Qual que seria a melhor compra? Se o candle violinar ele e voltar. Olha aí, o preço ainda tentou dar compra. Violinou ele e voltou. Então, probabilidade, compra. O que esse candle tinha que fazer? Negação. Esse candle tinha que fechar acima do rompimento desse cara. Não fecha, não faz esse movimento. Violina o candle anterior. Fecha abaixo. Qual é a probabilidade do próximo candle? Seria uma venda. Só que para dar a venda aqui e ficar certinho, né? Seguindo o cronograma certinho, esse candle tinha que, no mínimo, vir buscar o ponto de negação. Não veio, então a gente não vende, né? A gente não faz esse tipo de operação. O que o candle 25 fez? Rompe o candle anterior. Violina fundo. Ah, violinou fundo, é do mesmo jeito? É. Probabilidade. Se o preço vier aqui embaixo, violinar e voltar, dá compra. Só que ele foi primeiro para onde? Olha só, vou colocar aqui para todo mundo perceber e ver que é sempre a mesma coisa. Galera, só vou tirar aqui rapidinho. Olha aí, vamos botar aqui, ó. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Então, quer dizer que o preço tinha que vir violinar para dar compra e ele já foi direto para 50%. Bateu no 50% e negou. Qual que era a probabilidade desse candle? Venda. Olha o ponto de parada. Oh, que venda bonita, hein? Que venda bonita. Preço anda em ondas. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Olha onde está o alvo. O preço bateu no alvo e negou. Qual que é a probabilidade desse candle? Voltar para a região de 50%. Olha as quebras de caixinha aí, galera. Voltar para a região de 50%. Ele foi para 50%. Olha lá, ó. Deu o alvo e fechou aqui. Esse candle aqui. Venda. Olha tanto que é engraçado. O preço sempre faz o mesmo movimento. E a quebra de caixinha tá aí, ó. Para quem não conhece as primeiras quebras de caixinha, entenda esse movimento, ó. Máximo de 50%, não rompeu, volta para 50%, tendência, romper fundo. Romper fundo. Não rompe o fundo. Não rompe. Ele chegou aí, ó, fechou rente ao fundo. Qual que é a probabilidade? E aí, galera? Não rompeu o fundo. Fechou rentezinho ali. Qual que é a probabilidade? Voltar para 50%. Nova máxima, nova mínima, novo 50%. Pode pegar aqui e traçar o novo 50%. Nova máxima, nova mínima, novo 50%. Não, mas deu alvo? Deu. Não ganhou? Não. Qual que é a probabilidade desse candle? Romper. Quem? O fundo. Chegou lá no fundo, violinou. E não ganhou. O preço volta para onde? Por 50%. Após ele voltar por 50%, ele criou uma negação. Negação da onde? É daqui? Não. Negou o fundo anterior. Se ele negou o fundo anterior, a gente espera o teste no ponto de negação para compra. Tá vendo que sempre testa, quando tem que te dar a operação, ele testa. Olha aí. Testou, compra. Qual que é a probabilidade desse preço? Voltar para o topo. Eu já testei o 50%, eu tenho que ir para o topo.
Foi lá, é o segundo candle após a negação. Não deu alvo no topo. Qual que é a probabilidade? Que o preço respeite 50%. Para a gente efetuar uma compra. Se eu neguei fundo, já confirmei. A minha probabilidade maior é compra. Vou puxar aqui para a gente continuar. Então, o que o preço faz aqui, galera? Eu tinha nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. O preço não veio buscar ela. Também não deu um teste no candle anterior para a gente comprar. Fechou? Confirmando alguma coisa, confirmando o rompimento. Candle 35. Teria possibilidade de compra? Tem. A probabilidade dele é compra, porém, ele não deu a compra, que é vir fazer o teste, retornar para a mínima anterior para a gente comprar. Se ele não fez, a gente não compra. Mas ele fez a obrigação dele, que foi dar o movimento de alta, foi lá e rompeu o candle anterior. Se eu rompi um possível topo, eu não faço nada no próximo candle. Olha aí, ó, rompeu os topos. Ó. Então, rompeu, próximo candle eu não faço nada. Próximo candle foi lá, fechou e violinou, foi pequenininho, ó, mas violinou o candle anterior. Se ele violinou, a probabilidade do preço é voltar para o 50%. Nesse caso, a gente só tem esse 50% do último movimento. Ó. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Olha, o preço veio buscar. Se ele retorna acima da mínima do anterior aqui, dá para comprar. Comprar com tendência do preço fazer o quê? Novo topo, 50%, tendência aí, romper. Peraí que ficou feio aqui. Vou usar essa aqui que fica melhor. Olha lá. Topo, 50%. Romper. Romper quem? Topo. Olha aí, galera. Rompeu o topo, veio fazer um teste. Ok, veio fazer o teste. A gente compra nesse candle? Não tem como comprar, né? Nunca compro no candle que rompe topo. Sem contar que eu já estava na região de alvo. Já estava na região de alvo. Então, ele foi lá, confirmou dando alvo. Esse candle, qual que era a probabilidade dele? Para mim, é continuar subindo, galera. Ainda é continuar subindo. Só que dá para comprar? Dá para comprar? Que a gente sabe de uma seguinte situação. Seguinte situação, deixa eu colocar aqui a linhazinha, porque como é um movimento muito micro aqui, não dá para a gente ver, mas... Opa, pegou no alvo não. Com imã, olha lá, ó. Já testou o topo. Então, quer dizer que se fosse para dar venda, o preço tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá, violinar e voltar. Ou dava para vender aí? Não, não dava, porque precisava da violinada do anterior. Não teve, só teve um teste, então a gente não vende. Correto? Olha, entrou um xará ali no grupo. Então a gente não vende. Mas para onde é que esse preço foi? O preço foi e parou de novo na região de 50%. 50% da onde? Do último movimento. Nova máxima, nova mínima. Nova região de 50%. Ele para aqui justamente negando alvo. Negando alvo, não, desculpa. Dando alvo. Então, se ele parou na região de 50% e dando alvo, tinha que esperar o candle 40, fazer o quê? Um teste para baixo, violinando o candle anterior, com um possível alvo, olha aí, no rompimento, na região de 50%, para poder dar compra. Então, se o preço está fazendo um movimento de pullback, estou pulando aqui, galera, mas entenda que é o mesmo movimento de pullback, e probabilidade de vir fazer rompimento do topo. Olha aí, ó. A galera vai gravar isso aqui na cabeça. Após o rompimento do topo que ele testou e não ganhou, olha aí, ó, violinou e não ganhou. Para dar a venda nesse cara, ele tinha que fazer o quê? No mínimo um teste aqui e cair. Qual que é a diferença dessa venda para essa venda? Para essas compras? Tem uma diferença, não tem? A gente já vem estudando ela já há um bom tempo. Probabilidade, se dar a venda ali, voltar para o movimento de 50%, galera. Ó. Ele volta para o movimento de 50%. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Qual que é a probabilidade do preço? Novamente, fazer movimento de alta. Olha lá, rompeu o topo. O que, que a gente faz no próximo candle?
Nada. Por quê? Porque eu sempre falo sobre isso. O próximo candle ele tende a negar o movimento. Ou ele vai confirmar para a gente entrar, ou ele vai negar para a gente entrar. Negou o movimento. Negou o movimento. Ah, beleza. Negou o movimento. Porém, ele já deu alvo, galera. Olha aí. Negou o movimento. Se ele nega, o próximo candle tinha que testar o ponto de negação para a gente vender. Não é isso? Para a gente vender. Só que ele já está no alvo. Então, nesse candle não tem venda. Não tem venda. A maior probabilidade dele seria uma compra. Fica feio a compra aqui? Fica. A compra, quando o preço começa a negar topo, assim, ela já fica feia. Mas ele está na região de compra. Voltou para a região de 50%. Ó. Viu ali no candle anterior, dá o alvo e tenta retornar ainda, sem contar que ele deu o alvo aqui também. Ó. Então, daria para arriscar compra nesse candle. Com a probabilidade do preço fazer o quê? Mais uma vez, o preço estava fazendo pullback. Ó. Foi lá, voltou, passou. Lembra? Topo duplo, se não consegue ganhar, ele não confirmou ainda o topo duplo. Então, a tendência é alta. Tendência é alta. O que o preço fez? Mais uma vez, ele foi lá e rompeu o topo. Se ele rompeu o topo, o que a gente faz nesse candle? Nada. E esse candle aqui ainda rompeu o topo, dando alvo no rompimento. Mas independente se ele tivesse dado alvo lá ou não, não faço nada nesse candle. Sempre que rompe topo e fundo, a gente não faz nada. É diferente do candle romper candle. Entendeu? Quando o candle rompe um candle dentro de um movimento em tendência de ir para um topo ou fundo, é outra história. Mas nesse caso aqui é romper o topo e fundo. Sempre que rompe topo e fundo, ele tende a retornar. Então foi isso que o preço fez, galera. Se ele tente retornar. Se ele retorna e nega, o preço tende a ir para onde? Por 50%. Muita gente confunde isso aqui, ó. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. O que é que esse preço fez? Rompeu fora da região de 50%. Se rompeu fora, galera, ele já vem aqui, ó. Ele já vai para o fundo. Se ele já vai para o fundo, você já atualiza a sua FIBO. De que forma? De uma forma que o 50% fique próximo a esse fundo. Deixa eu tirar o imã dela aqui. Fique próximo desse fundo, ó. 50% próximo do fundo, olha lá. Só tem esse. Não tem um outro. Então, o que o preço fez? O que o preço fez? Foi lá, deu o alvo, porém ele rompeu a região de 50%. Se ele rompeu a região de 50%, eu já estou esperando um movimento respeitando os 50% para cair. É isso que eu espero. É para me comprar no próximo candle? Não, você vai esperar uma negação para poder vender. Mas o próximo candle aqui, ó, pelo fato dele ter rompido, o que ele fez? Ele fez esse movimento, galera, ó. Fez esse movimento. É isso. Fez esse movimento, apenas isso. Tiago, aqui você arrisca compra? Não. Você arrisca venda? Também não. Você não está na região de venda. Se ele fecha aqui embaixo, é outra história, mas ele fechou aqui. Lembra que eu acabei de falar sobre o 46 ali, ó? Ó, para quem não entendeu, olha lá. Ó. O primeiro movimento de 50% é esse, olha aí, ó. Se ele fecha fora da região de 50%, aqui é outra história. Tinha um ponto de parada, testou, meu amigo, é venda. O preço só precisa fazer uma confirmação de pullback para vender. Agora aqui não, eu estou dentro da região de 50%. Então, quem está fazendo backtest com a gente aí, sabe que o preço chega no 50% de três formas diferentes. Então, aí são duas, ó. Aí são duas formas do preço chegar nos 50%. Então, vamos... Oi? Se tu deixar para o final, fica melhor. Anota ela aí que é... Beleza, beleza. Então, o que o preço fez aqui, ó? Ele continuou rompendo, mas a gente já tinha que estar ciente que o fato do preço fechar dentro da região de 50%, rompendo, o preço tende a fazer um pullback, galera. Olha onde o preço para. Se você tem essa informação gravada na cabeça, você não se assusta com o preço fazendo esse movimento. Esse candle fez negação, todo mundo já bate o olho para cá. Ó. Negou. E eu vendo nesse candle aqui. E ainda fez todo o figurino, olha lá.
rompeu fazendo negação, foi lá violinar o anterior na região de 50%, venda com qual a probabilidade? Qual a probabilidade? Romper fundo. Só que quem estuda junto com a gente fazendo backtest também sabe qual que é a obrigação desse candle. Romper o candle anterior. Ele rompeu, galera? Não. Se ele não rompeu, já está no 0 a 0. Já está no 0 a 0. Por quê? Qual que era a probabilidade do preço? Voltar para a região de 50%. O preço vem aqui, engatilha uma compra, não dá compra ainda, porque o preço ainda fez esse movimento, ó, não rompeu. Esse aqui era a última chance que o preço tinha de romper fundo. Não rompeu e se permaneceu em cima da negação. Se ele se permaneceu em cima da negação, galera, o preço volta para onde? Fazer um novo 50%, que é essa nova mínima, nova máxima, nova região de 50%. Show! Era o último candle que tinha para dar venda. Respeitou 50%. Qual que é a probabilidade desse candle? Venda. Precisava violinar ele? Não. Por quê? Porque ele já violinou o anterior e já fechou abaixo. Venda nesse candle aqui, ó. Eu só falo isso para vocês, é venda. Só que, Thiago, deu a venda? Não. O candle foi lá e voltou e fechou positivo. Galera, o candle era para cair, ele não caiu. Se ele não caiu, o próximo tem que fazer movimento contrário. Aí muita gente confunde aqui também. Ah, Thiago, o candle é positivo e o outro fez também um movimento de alta. É contrário ao movimento que ele tinha que fazer. Ele era obrigado a romper o candle anterior. Mesma história do outro ali. Não rompeu. Olha aqui, ó. Olha a coincidência. Obrigado a romper o candle anterior. Não rompeu. Fez movimento contrário. Obrigado a romper o candle anterior. Não rompeu. Movimento contrário. Pegou a visão desse movimento e observa. Todos eles ainda deu oportunidade de você sair, ó. Todos ainda deu oportunidade de você sair. Então, se esse candle fechou, meu amigo, mesmo se ele tiver fechado positivo mais alto, estopa a operação. Estopa a operação, porque se ele negou, o outro vai tentar fazer um movimento contrário. E eu sempre falo, ele vai tentar voltar para onde? Para a região de 50%. Quem testou 50% foi esse cara. Ele vai tentar voltar para lá. Então, desde aqui, o preço está te falando que ele quer voltar para onde? Região de 50%. E olha aqui, quando ele volta lá para a região que ele tinha que voltar, rompeu. Olha o outro candle dando um teste para romper. Eu não compro nesse candle aqui, eu iria comprar nesse, mas vamos entender agora o objetivo aí da operação. Então, beleza. Qual que era a probabilidade desse candle? Fazer movimento contrário. Ele precisava romper o candle anterior? Cara, na minha opinião, ele teria que ter rompido pelo menos aqui em cima. Para mim ficar assim, ó. Seguro que no próximo candle eu daria uma compra. Então, não rompeu, para mim não deu compra. Tá? Não dá venda, porque ele fez a obrigação dele, porém não deu a compra. Então, se ele não deu a compra, eu já estava de olho que o preço voltaria para região de 50%. Quando o preço vai, ele rompe. Só que isso aqui, no micromovimento por estar sendo formado, era um topo. Eu não gosto de comprar o rompimento do topo, principalmente quando o preço ficou micro. Micro que eu falo é porque ele começou a quebrar muito o movimento micro. Então, aquele topo ali, por si só, se torna forte. Mas vamos lá. Ele rompeu, veio testar e confirmou a operação, também rompendo o anterior. Esse próximo candle aqui, que seria o 58, só precisava testar, galera. E ainda sem contar que eu tinha aqui, ó, olha o suporte em cima aqui, ó, de teste. Testou para baixo, já vale o risco da compra. Eu já estava indo em direção ao topo. Por que eu estava indo em direção àquele topo? Por causa disso aqui, galera, ó. Opa, vou pegar aqui. Quem some, bora. Olha aqui por que o preço estava indo lá, ó. Eu já estava fora da região de 50%. Então, a probabilidade é que o preço buscou topo. Ó, mas é tão bonito quando o preço faz isso. Olha aqui. O preço chegou no topo e fez o quê? Violinou o topo. O que que precisa fazer para dar venda? Precisa ser violinado. Violinou e fechou abaixo. Esse candlezinho aqui precisava dar um testezinho mais bonito para a gente vender. Não fez e deu aquela
Primeira venda. Olha aqui o teste que a gente estava esperando. Ah, Tiago, mas é só isso? Não, porque isso aqui é um candle de negação. Então, ó, nova máxima, nova mínima, nova máxima, nova região de 50% junto com o ponto de parada que estava faltando no teste. Olha aí uma venda extremamente confirmada. Se eu faço essa venda, para onde eu vou? Para a região de 50%. Por quê? Porque eu acabei de fazer negação de topo. Se eu fiz a negação do topo, eu vou para a região de 50%. E ainda mais que era confirmada. Olha aí, galera. O que foi que o preço fez aqui? Nopa, deu a sua venda, foi lá no 50% e parou. E parou. Olha aqui, formando a mesma situação desse cara. Qual que é a probabilidade desse candle? Compra. Testou para baixo? É compra. Não tem outra. Neguei os 50%. Dei alvo. Comprar. Era comprar. O preço foi lá em cima, deu alvo aqui nesse rompimento e voltou e fechou negativo. E aí, próximo candle é compra? Não, né? A gente não tem que comprar no próximo candle, porque se o preço não ganha, ele volta para a região de 50%. Ele não tinha dado alvo. Se esse candle aqui tivesse violinado o anterior e fechado desse jeito aqui, Deus o livre, mas poderia comprar um caminhão aqui em cima. Mas não fez, então não é compra ainda. Espera o preço fazer um movimento contrário. Dar o alvo dele e negar. Deu o alvo e negou. E agora? Probabilidade do candle 66. E agora? Probabilidade do candle 66. Compra. 66 não tem outra situação. Era uma compra. Qual que foi o problema? Que o 66 foi lá e deu alvo. Alvo aonde? Na nova região de 50%. Olha só o detalhe. Foi lá e deu alvo na região de 50%. E o próximo candle 67. Você não tem uma decisão para ser feita. Porque o doji aqui não te deixa nenhuma informação. Ele deu o alvo, porém, a gente não sabe se ele já quis negar ou se ele está confirmando uma operação. Porque ele é um candle de indecisão. A não ser que ele fosse um candle no fundo, mas não é. Então, não tem compra no próximo candle. Mas a partir do momento do fechamento dele, aí eu já tenho uma possibilidade, porque agora ele fez a função do doji. Foi lá e deu o alvo. Esse candlezinho aqui precisava fazer um teste para cima para poder dar venda. E qual que era a obrigação dele? Romper o candle anterior. Ele vai lá e não rompe e habilita uma possível compra. Quando você chegar aqui nessas análises, isso aqui é quebra de caixinha, galera, mas é micro, entendeu? É micro. A gente vai chegar num tempo de vocês enxergar elas assim perfeitamente, assim, identificar que é uma quebra de caixinha, né? Não enxergar perfeitamente, identificar que é uma quebra de caixinha. E qual que era a probabilidade desse candle? Tinha que romper o anterior ou fazer negação. Como não tinha nada para ele negar aqui, teria que romper o anterior. Não rompe. Se ele não rompe, galera, o preço fez isso. A nova máxima, nova mínima, nova região de 50%, nesse próprio candle, volta para a região de 50%. Esse candle aqui é obrigado a romper. Não rompe. Topo triplo. Topo triplo. Se é topo triplo, o preço vai para onde? Para o fundo. Olha tudo que é engraçado. O que a gente precisava? Uma Desculpa, rapaz, hoje eu tô com um soluço. Uma violinada para venda. Uma violinada para venda. O que o preço fez aqui, galera? Foi lá, deu a violinada, deu a venda e deu alvo. Foi lá, deu a violinada, deu a venda e deu alvo, com a venda direta. Então, foi lá, violinou o candle anterior e fechou abaixo. E fechou acima. Qual que era a probabilidade do 71? Testar para baixo e subir. Subir para onde? Para a região de 50%. Porque eu neguei o fundo. Só que ele tinha necessidade de vir violinar esse candle? Tem sérias dúvidas, né? Não é necessário. Esse daí não é necessário violinar. Quando violina, melhor ainda, mas não era necessário. E o preço vai voltar para onde? Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%.
Olha aí, galera, bateu no 50% e negou. Qual que era a probabilidade desse candle? Venda e rompeu o candle anterior. Só que ele fechou um doji. Mais uma vez um candle de indecisão. Então, olha só a região, tanto que é a diferença nesse caso. Se é um candle de indecisão e negou, eu precisava testar quem? O 50% para cair. Ou testar lá embaixo para subir. Olha o que o preço fez. Testou o candle que tinha testado, os 50%, e fez o movimento que o doji tinha que fazer. Um movimento de queda. Só que não rompeu o anterior. E aí? E aí, Thiago? O que a gente imagina nesse caso? Não vende no próximo candle. Eu só penso isso. Não vendo no próximo candle. Porque o preço vai tentar ir buscar fundo. Ou voltar para a região de 50%. Se eu fiquei em dúvida do movimento, o candle não fez o que eu queria, não faço nada no próximo. Probabilidade. Pode ir ainda buscar o fundo. Foi lá e deu alvo. Olha aí, galera. Deu alvo. Violinou o fundo e fechou acima. Qual que é a probabilidade deste candle? É fazer movimento de alta. Só que ele precisava testar para baixo e voltar. E o que esse candle aqui, teoricamente, fez? Só desceu. Ele não te dá nem chance. Somente para os caras que são ansiosos, que bate antes do preço tentar fazer o teste. Né? A gente sabe, vou colocar aqui, ó, mais uma vez, o que é um teste? Se você sabe a região que o preço tem que testar, o preço tem que ir lá na região, tocar nela, retornar para cima, voltar e tocar e voltar. Não é isso? Por que é esse movimento? Porque o preço faz o quê? Ele violina o ponto, retorna, testa e retesta para ir embora. Essa hora do reteste é que você vai comprar, que você compra e o preço começa a fazer o movimento que ele tinha que fazer. Não é isso? Aí você vê o paviozinho assim. Mas muita gente quer pegar o candle na hora que ele toca na região, o cara já quer comprar aqui. Aí, às vezes, ele toca na região e ele volta para fazer o teste, e esse teste é o rompimento. Aí, tchau. O cara é estopado. Porque ainda não pegou fraquejar do candle. Vamos chegar aqui, já estamos chegando no final, galera. Vai chegar aqui a hora dos candle doidão. Vamos lá. Então, olha aí. Olha tanto que é engraçado aqui quando o preço, ó. Esse preço aqui tinha que fazer um movimento de teste e voltar, mas não fez. Olha o preço já tentando negar o movimento. O que esse candle fez? Esse aqui deixou a nova mínima, esse candle rompeu, esse aqui já devolveu. Foi o que é isso aqui? Uma negação. Eu olho só para esse ponto? Não, porque se eu olhar para esse ponto aí, eu só olho para a ponta do preço. Sempre olha para a esquerda para ver o que o preço está fazendo. Olha lá, confirma uma negação de fundo. O que eu preciso? Que o preço venha testar o ponto de negação. Então, o que ele fez? Veio, testou o ponto de negação, aqui já valeria a compra. Após o fechamento do 78, eu tenho nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Testou os 50%. Qual que é a obrigação desse candle, galera? Rompeu o candle anterior, não rompeu. Para onde é que o preço volta? Para os 50%. Deu alvo e foi embora. Olha só, deu alvo e foi embora. Muita gente se perde. Por quê? Porque fechou acima dos 50%. Então, ele só foi lá, deu alvo e foi-se embora. Depois que ele foi embora, galera, dá para comprar no candle 72? Dava. Precisava de um teste maior, provavelmente fazendo nova máxima, nova mínima, nova região de 50% para ficar bonitinho. O teste foi muito curto, não dava para pegar nesse candle aí, mesmo você sabendo da probabilidade. Então, o preço faz movimento de alta, rompe um possível topo já com alvo no topo anterior. O preço deu alvo no anterior. Eu esperaria, no mínimo, que esse candle aqui viesse testar esse rompimento para mim entrar. Olha aí, galera. Vocês vão começar a identificar os pontos de tendência que é difícil para mim entrar, que eu sempre falo. O preço não veio testar. O preço agora rompeu o topo. Se ele rompeu o topo, nesse candle aqui, teoricamente, eu não faço nada, porque ele é um candle que quer negar a operação. Né? Ele quer negar a operação, só que ele nem veio testar.
Quem observar isso aqui foi a mesma questão lá do início do dia, não veio testar. Então, tá, já começa a falar assim, eu estou na região de topo e o preço não quer testar para subir, fica um pouquinho estranho. Beleza. E esse candle fechou um candlezão de força em cima do alvo, praticamente do alvo do preço. Eu tenho essa marcação aqui, que era o 50% do dia. O que o preço estava fazendo no 50% do dia? Chegando lá de novo. Se ele estava chegando lá, probabilidade o preço poderia cair. Dava para vender no candle 85? Não dava para vender. Por quê? Porque ele precisava fazer uma boa violinada para dar venda, mas não fez. Não fez. Então, para mim, não tem venda nesse candle. Após o fechamento dele, ele já faz uma negação, me confirmando que o preço quer vir fazer confirmação aqui nesse topo. O que eu precisava? De um teste no ponto de negação para vender. Esse candle não vai, ele já habilita a minha nova máxima, nova mínima, nova região de 50%, que seria desse ponto aqui mais ou menos, junto com um possível ponto de parada. Esse candle aqui, ele era obrigado a romper para baixo, galera. Era obrigado a romper. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Se eu violinei e ainda dou continuidade, probabilidade era romper. E se fosse para dar compra, Thiago? Se não fosse para romper? Esse candlezinho, todo mundo sabe que é o mesmo padrão lá de violinada do fundo, deveria ser violinado para subir. Esse candle aqui não rompe, mas o outro vem cumprir a obrigação dele, que foi pelo menos testar o fundo. A partir do momento que esse candle aqui não rompe, galera, só esse candle aqui poderia ser violinado e já subir, tá? Eu esperaria que esse candle aqui testasse, tentando violinar, desse o alvo aqui no 86, dava para voltar comprado com ele. Mas ele não faz, vai lá e testa. Só que ele testa rompendo o candle anterior. Se ele testa rompendo o candle anterior, no mínimo eu preciso de um reteste. Ou esse candle aqui fazendo uma violinada. Não fez. Olha aí, ó. Presta atenção nos detalhes que o preço faz. Se ele não fez, tá errado. Eu não tenho compra. E o preço subiu. Foi lá e rompeu o candle anterior. Fecha na região de 50%, correto? Que foi que nós falamos lá daquele teste lá que a gente fez? Se o preço rompe os 50% e fecha dentro, ele tem a probabilidade de fazer um movimento contrário, fazendo um pullback para romper. Olha tanto que é bonitinho. Aí o preço vai lá, ó, faz o pullback, respeita a região de 50%, só que dentro do... Ou rompe os 50%, só que fecha dentro da região. Dava para comprar nesse candle? Dava, se ele dá uma violinada, galera. Esse fato do candle só fechar aqui em cima, ó, é lindo. Só que ele tem que retestar. Não retestou. Fechou na região de 50%. Ok, tinha uma compra possivelmente habilitada aí por causa desse rompimento. Probabilidade do candle ainda era fazer rompimento do topo. Rompe topo. O que a gente faz nesse candle? Nada. O que esse candle fez? Negação. Se ele nega, a gente espera o teste aonde? Rompe topo e nega no ponto de negação. Foi curtinho? Foi, porque eu queria que fosse assim, ó. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. A violinadinha que ele desse nesse ponto era para ir na região de 50%. Mas ele não fez nada que é a obrigação dele, de testar o ponto e dar venda. Você espera uma venda desse tamanho? É o que eu falo para todo mundo. Não. Eu quero bater parcial, porque o preço faz o quê? Nova máxima, 50%. Ele tenta romper, não consegue, ele volta para 50%. Aqui eu teria batido uma parcial com certeza. Mas o preço foi lá. Opa, o cachorrinho tá dando uns gritos ali. Mas ele foi lá e rompeu tudo. Rompeu tudo, galera. Olha aqui para onde é que esse candle fechou. Abaixo dos topinhos anterior. Abaixo do topo anterior. Não chegou a dar alvo aqui embaixo, nos pontos mais importantes do gráfico. Não chegou a vir num ponto de negação do preço. Então, nesse candle aqui, eu penso em compra? Jamais. E se fosse para vender? Vender, o preço tem que voltar no ponto de rompimento. Olha a distância.
Então, não tem compra, não tem venda aí nesse ponto exato do gráfico. Não para quem usa só 5 minutos, tá? E eu, particularmente, não faria nada nesse candle, por causa do alvo. Se ele abre testando para baixo aqui, ó, dando um alvo, ok, voltou aqui acima, a gente compra para ir até os pontos de negação, até o topinho, que ele veio primeiro aqui. Seria legal para fazer essa operação. Não foi. Aqui no candle 94, 95, daria para fazer uma compra? Dá para fazer uma compra, porém, só para quem já utiliza alguns pontos de parada, igual tava o topinho aqui, que estava feito com doji, e as marcações, galera. Só nos 5 minutos eu não vejo essa compra clara, até mesmo porque esse candle aí é um candle de pullback, e esse pullback acaba fechando no alvo na região de 50%. Galera, para dar a venda e o candle fechando positivo, mesmo desse jeito aqui, ele tem que fechar abaixo do próprio 50%. Mas é fora da região. Porque se ele fecha fora da região, ele tem que vir no mínimo na mínima dele. Então é onde a gente consegue fazer uma operação. Esse caso aqui é como se o preço tivesse ido lá em cima, voltado e fechado aqui, ó, dentro da região de 50%, igual a gente estava olhando para esse candle, para esse candle. Se ele fecha dentro da região de 50%, a tendência é que o preço volte para fazer um pullback. Então, era isso que era a intenção desse candle aqui, ó. Era para tentar fazer um novo pullback aqui, pelo menos nos 50% desse pavio, porque é um movimento micro. Então, ele foi lá, só que ele cumpriu um objetivo que foi romper o candle anterior. Rompeu o candle anterior, 96, precisava dar um teste para a gente subir. Não testou assim bonitinho, dava para arriscar a compra aqui? Dava. Por que que é diferente aqui dessas operações que você fala que não compra, Thiago, nos próximos candle? Porque aqui não é rompimento de topo, é rompimento do candle. A gente simboliza como um topo aqui porque foi um movimento micro. Dá para entender? E é só um candle. O que diferencia de quando é um movimento micro forte? Quando o candle rompe o anterior, quando ele cria negação. Então, quando o preço rompe aqui, ó, isso aqui é um topo forte. Porque foi um topo de negação, então não dá para comprar. Serve aí de detalhe também para quem gostar de pegar alguns detalhes. Então, aqui daria para comprar, ou pelo menos arriscar, sabendo que se você arrisca nesse ponto aqui, sem o teste, é nova mínima, nova máxima, nova região de 50%, seu preço tem que estar abaixo dessa região, porque o preço pode fazer isso aqui, ó, tentar vir buscar os 50% para subir. Beleza? Foi lá e rompeu. Teve aqui, ó, ponto de negação do preço. Foi o fundo rompido que esse candle rompeu, esse aqui devolveu. Qual era a questão do teste? O preço deveria testar para subir, então dava para acrescentar contrato aqui. Tiago, você indica alguém que não está na operação comprar aí? Não, porque quem compra aí, compra com um sério risco do preço ainda voltar nos 50%. Então, não aconselho a pessoa, se ela não está comprada, não comprar aí. Principalmente se for a primeira entrada, tá? É um ponto aí para observar. Probabilidade, ainda buscar o topo, galera. Olha aí, fechou novamente em cima. O que que você espera? No mínimo um teste aqui na região de 50%, ou na região do rompimento, ou que esse preço obedeça 50% de alta. Não veio no 50% e nem obedeceu os 50% de alta. O que que eu poderia analisar nesse preço? O rompimento da região aqui, ó. Que ele rompeu o gatilho, rompeu esse topinho aqui anterior, e não conseguiu devolver. Qual que era a maior probabilidade desse candle? Fazer um rompe, testa e vai. E vai. Só que ele deu o alvo, voltou e negou. Se ele voltou e negou, galera, a maior probabilidade é que esse preço tocasse no ponto de negação e desse uma venda. Aí ele foi lá e fechou um candle positivo. Nossa, Tiago, vai dar compra. Será se ele dá compra? Era só você observar que, como era uma negação ali naquele ponto, nós tinha nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Olha aí. Olha aí onde é que o preço fechou. Então, o preço está fazendo um pullback. Se ele fez um pullback, a probabilidade é descer, né? Desceu, Thiago.
Rompeu o primeiro topinho do fundo. Ok. Aonde é que era a maior probabilidade desse preço ir buscar agora, depois da negação de topo? É 50% do movimento. 50% do movimento. Vou explicar duas situações para vocês. Preço veio buscar 50% do movimento. Não chegou. E esse candle aqui deu compra? Não, ele foi lá e respeitou 50%. Respeitou, desculpa, 50% não, respeitou o rompimento. Se ele respeitou o rompimento, qual que é a probabilidade do próximo candle? Fazer um rompe, testa e vai. Rompe, testa e vai. Então, a maior probabilidade desse candle era venda. Ele dá o primeiro alvo dele aqui, porém, eu bateria parcial só se fosse na região de 50%. Mas eu não sou besta, o preço foi quase lá e voltou. Você não vai esperar isso, né? Já quase te deu alvo, você vai esperar stop? Não. Após o fechamento desse candle aqui, ele é negação. Se ele é negação, a gente tinha que esperar isso aqui, ó, nova máxima, nova mínima, novo 50% para comprar nesse candle. Só que ele não veio no 50% e ele foi direto para o alvo. Por que alvo? Porque esse candle já violinou o anterior e esse aqui era obrigado então a romper, já que ele foi testar a máxima. Foi lá e negou. Se ele negou a máxima e esse aqui já tinha feito essa negação, qual que era a maior probabilidade desse preço? Voltar para a região de 50%. Voltou para a região de 50%. Consegue compreender aí por que o movimento fez isso? Voltou para a região de 50%. Deu alvo e negou. Qual que era a maior probabilidade desse candle? Vim testar o ponto de rompimento e dar alta. Opa, então deu uma compra no último candle do dia, né? Só que ninguém pode esquecer que eu já vou dar a palha do dia da manhã, que o preço deu alvo e negou o rompimento. Olha aí. Deu alvo e negou o rompimento. Qual que vai ser a probabilidade amanhã? Rompe, testa e vai. Probabilidade do preço abrir com gap de baixa. Agora a gente vai para a questão das perguntas, mas deixa eu só colocar aqui no gráfico de 60 aqui, só para a gente falar logo essa parte. Olha aqui como é que o gráfico... é a FIBO de hoje. Como é que esse gráfico fechou, galera? O que era que esse candle aqui tinha que fazer? Olha aí. Alguém lembra da questão da FIBO? Ó, nova máxima, nova mínima, novo 50%. Eu testei 50%. Qual que era a obrigação desse candle? Romper. Ele não rompe e confirma rompimento. Tem uma grande probabilidade desse preço amanhã tentar vir buscar aquele pontinho de compra que eu marquei, né? Pelo menos aí. Se ele abrir nessa região aqui, show. Eu vou querer que ele venha aqui e confirme para poder cair mais. Se não, eu vou esperar um movimento mais claro de compra para poder entrar a favor dessas compras. Show, galera! Então, tamo aí. Pode perguntar aí quem queria perguntar aquela hora. Diz aí, meu irmão. São 3 movimentos diferentes que o preço testa os 50%. Sim. Vou colocar aqui uns 50% e eu vou fazer os 3 movimentos. Cadê? A gente tem o primeiro movimento que é assim. Preço testa os 50%. Nós temos o segundo movimento que é preço rompendo a região de 50%. E o terceiro movimento que é o preço, eu chamo de varando os 50%. Passando por baixo. Agora eu dou os detalhes, mas qual que é a probabilidade desse primeiro candle? A probabilidade desse primeiro candle é que o preço teste os 50% e vá romper topo. A probabilidade desse segundo modelo é que o preço teste 50% e vá fazer pullback. E a probabilidade desse último aqui é que o preço venha fundo. Então, a gente tem esses 3 modelos de 50%. Tiago, mas tá. Quando o preço nega os 50% e não
E não dá compra, é porque nós temos mais uma das ferramentas que é os pontos de parada. Não adianta o preço negar os 50%, mas eu estar aqui, ó, movimento de alta, vamos supor, né? Um movimento de alta que fez isso aqui, ó. Fez isso aqui, aí o rompimento desse candle está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Entendeu? Está aqui embaixo. Então, o que que esse preço aqui fez? Ele testou 50%, porém o outro candle que vai abrir aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Vai ter que violinar para vir dar o alvo. Entendeu? Aí muita gente é estopada aqui, muita gente é estopada porque compra na abertura do candle. Não viu que esse candle negou 50%, porém não deu alvo. Foi o que aconteceu nesse movimento aqui, ó. Foi o que aconteceu. Só que aqui, uma coisa que eu vou dizer para vocês é, negar os 50% não é desse jeito aqui, viu, galera? Negar 50% é assim, ó. Testei 50% e fechei em cima. É esse pavio aqui ser menor do que esse aqui. Você tem que parar para estudar os 50% e olha os preços que nega. Porque senão a gente vai pegar stop à toa. A gente não pode setapizar, né? Não podemos setapizar. O que eu passo aqui é que essas são as maiores probabilidades do preço. É o que mais acontece. E foi aqui que me deu start para conhecer o preço. Foi daí que eu comecei a estudar Candle a Candle. Foi quando eu entendi os 50%. Quando eu entendi que o preço anda em ondas, tem que ter o teste para continuar. Que se não tiver, ele até faz aqui e continua, ok. Só que uma hora o preço volta para fazer o teste daqui, ó. E você tem que estar preparado para pegar essas operações. Quando o preço anda em ondas. E se o preço anda em ondas, ele tem que testar. Opa. Esse daqui, galera, quando acontece esse modelo aqui, você tem que esperar o candle fechar negando a região de 50%. Qual região de 50%? Da de baixa para você vender. Então, esse candle tem que respeitar os 50%. Porque, como tenta explicar, fala assim, o preço não é exato. Porque se esse aqui ele está dentro da região, pode dar compra? Pode. Tanto que esse movimento que é para ser respeitado é uma compra, né? O preço ele pode fazer isso aqui, ó, e fechar lá em cima. Respeitou os 50%? Não. Então você vai comprar no próximo. Mas é isso que a gente espera. O que tem que ficar atento é que quando acontece esse primeiro modelo, você já está esperando uma grande possibilidade de rompimento de topo. E quando acontece esse modelo, se tem também um gatilho aqui embaixo, ó, se tem um gatilho aqui embaixo, eu também vou comprar. Também vou comprar. O próximo que ele vai abrir aqui, ele vai abrir aqui e vai fazer o teste aqui, ó. Possivelmente eu vou comprar, porém aqui eu vou bater parcial e esperar ele fechar. Porque se ele respeitar os 50%, a maior probabilidade vai ser. Opa, peguei o trem errado. A maior probabilidade vai ser o movimento de queda. Beleza? Dá para passar para o próximo aí? Então, valeu. Fala, meu amigo. Esse 14? Abaixo dos 50%. Diário? A linha de diário? Ah, tá. Então, aqui ele fechou aqui abaixo. Você entrou vendido nesse? No 14, tu vendeu nele também. Isso, testar e descer. Uhum.
Sim, sim. Não, show, eu concordo com você. Aqui era para dar compra, porque o que que você tinha que estar ciente nessa hora aqui? Ou, desculpa, da venda, porque o que que você tinha que estar ciente nessa hora? Que o preço não chegou no alvo. O preço não chegou no alvo. Então, a maior probabilidade é que continuasse caindo, pelo fato desse candle aqui ter rompido, né? Pelo fato dele ter rompido. Uhum. É, só exatamente. Show demais. Show demais. É o que eu falei. Nesse candle aqui, ó, eu tava doido para vender de novo. Rapaz, mas minha cachorra hoje. Mas ele não subiu o suficiente para me fazer a venda. Espera bem, deixa eu só fechar a janela ali. Rapidinho, galera. Ver se diminui aqui. É porque agora, rapaz, tem um gato da vizinha que fica em cima do meu muro. Então vamos lá. Então, assim, ele poderia fazer o teste no 12, mas tem que ficar ligado que ele não negou o fundo, galera. Tá? Se quem se assusta e vê ele fazendo essa negação, ó. Porque o preço fez isso, ó. Rompe, isso aqui é um gatilho, ele fez pro back, ó. Então aqui é o fundo, ó. Se ele ganha aqui em cima, aí o preço fazia isso aqui, ó. Ele ia elevar até aqui, ó. Mas como ele não ganhou, ou no mínimo aqui, ó, né? Daria para comprar no próximo candle nesses dois pontos, mas como ele não foi aí para cima fazer a negação, continua na queda. Continua na queda. Não é errado. Não é errado, não. Não é errado, não. Igual eu te falei. Aqui, aqui ele bateu, você vendeu, ele veio, deu o primeiro alvo e tentou negar. É isso que ele fez, mas ele deu o primeiro alvo dele. Não foi errado vender aí, não. Exatamente, stop acima do gatilho. Porque, ó, quem não sabe aqui por que, que o stop tem que estar lá em cima, é porque, como ele é um gatilho, a gente tem nova máxima. Só colocar aqui. Ah, nova mínima. Olha lá, ó. Nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Então, como ele, entre aspas, comprou na região aqui de 50%, o preço tem que estar acima da máxima, né? E como é um movimento micro, você não vai colocar aí. Ou então tinha que ter esperado ele testar aqui nesse ponto para poder cair. Galera, só antes do outro perguntar aí, eu quero pedir para quem não está ainda inscrito lá no nosso canal no YouTube que faça a inscrição lá, que é para poder ajudar a gente a evoluir o nosso canal, tá? O canal lá é grátis, é para todo mundo estar estudando. A gente posta sempre as lives que a gente faz aqui lá. Então, sempre que eu puder estar postando, eu estou postando. E a gente está junto aí nesse empenho. Então, vamos lá. Tem mais alguém aí que quer fazer algum tipo de pergunta para analisar? Opa, 31. Aqui a colinha. Uhum. Sim. Ah, tá. Beleza, show de bola. Só que é porque aqui a gente já teve várias fibras, né? A gente teve várias fibras aqui. Por quê? Aqui é um fundo, aqui é outro, aqui é um possível fundo de 1 minuto, mas aqui é fundo. Tu concorda? O que que o preço fez aqui? Rompeu e devolveu. Então aí ele não busca. E por que que, olha aí, ó, por que que tu tem que ficar ligado? O preço chegou no 50% de que forma aqui?
Ele não chegou rompendo 50%, não. Ele chegou dentro da região, ó. Chegou e parou aqui dentro. Se ele parou aqui dentro, a maior probabilidade é que ele faça 50%. Aí esse candle ainda esticou um pouquinho a fibra para baixo e esse aqui parou justamente nos 50%. É esse que é o detalhe. Você não pode se confiar, é o jeito que ele chega. Olha aqui, ó. Chegou no 50%? Chegou no 50%? Não, quem chegou foi esse, quem chegou foi esse. Região. Aí esse aqui chegou no 50% dando alvo, ó. Dando alvo no preço. Aí aqui, ó, o ponto de parada do retorno do preço é esse. Porque rompeu o ponto de rompimento, o preço voltou e voltou para testar. Probabilidade de fazer um movimento de alta. Quando ele volta para 50%, ó, voltou de novo sem testar. Só que agora ele já respeitou o gatilho. Ó. Fechou acima. Probabilidade desse aqui, alta. Por quê? Cheguei testando 50%. Esse aqui, ó. Esse aqui veio e parou dentro de 50%. Por quê? Porque esse aqui não testou. O 48, né? O 48 não. O 48 não. Só se fosse um candle que rompe os 50%. Um candle que rompe os 50% é se esse aqui fizesse isso aqui, ó. Ou esse aqui fizesse isso aqui, ó. Não parar na região de 50%. É passar para fora. Entendeu? Chega no fracionado, exatamente. Uhum. Então, mas dando a palhazinha dos 50%, o que era mais certo era aqui, ó. A primeira fibra é essa, ó. Olha aí, ó. Rompeu fora, tá vendo? Tem que vir buscar fundo. Olha o que o preço faz. Vem buscar fundo. Não, não, tá. Ela tá certa. Só que tu tem que entender como andar com a fibra. A primeira fibra é essa, que você tá esperando o quê? Esse candle aqui respeitar esse 50%. Aí tu tá lá, dá informação. Aí tá terminando o candle, ele já tá aqui embaixo. Aí tu já fala assim, caralho, vai fechar abaixo dos 50%. Então, já vou atualizar para o próximo. O próximo seria aqui. E também já está ficando abaixo. Aqui nem deu diferença. Então, opa, vou puxar aqui. Ah, então aqui ele vai chegar perto. E ele ainda está formando. Tá, galera? Só puxar aqui, só para ficar mais didático aí para entender, ó. A galera às vezes não vai compreender bem. Ele tá aqui, ó. Ele abriu, aí ele tá formando aqui, ó. Não terminou ainda de fechar. Você só tá percebendo que ele já tá passando da região de 50% e não tá voltando mais para cima, ó. Aí ele tá vindo, ó. Aí, opa, eu vou puxar a fibra para baixo para me ver onde é que esse preço quer parar. Porque como é que eu sei que ele vai parar respeitando 50%? Quando ele chegar no 50% e negar. Se ele faz isso aqui, ó, já dando um alvo aqui no fundo, próximo que é compra. Mas não foi. O que aconteceu? Aí ele chegou no 50%, ó. Você tá com a fibra lá e ele não toca. Não dá alvo. Onde é que era o alvo para mim olhar aqui? Mínima do candle 44. Pontinho de rompimento aqui, ó, que era aquele lá, ó. Ah, ele fechou rente, ó. Ó lá, quase rompendo. Ó, acho que até rompeu se eu for colocar a linha mesmo. Aí o que que você faz? Ah, beleza, tá aí, então vou esperar o outro candle respeitar os 50%. Eu não compro no candle que tá vindo testar os 50%. Aí o candle vai lá e, opa, rompeu, mas ele fechou dentro. Então, se ele rompeu e fechou dentro, aí você já imagina na cabeça o quê? Ah, beleza, agora eu quero que um candle venha por 50% e respeite para mim vender. Aí ele fez o quê? Opa, deu mais um candle para baixo. Tudo bem. Você não conseguiu vender nesse? Não conseguiu fazer nada? A FIB está assim, ó. Antes ela estava assim, que você estava esperando um candle subir, não subiu, atualizou. Espera o próximo, vê se ele vai subir. Se ele subir, olha se ele vai respeitar os 50%. Aí olha aí, ó. É 50% com ponto de parada. Pronto, respeitou 50%. Qual que é a maior probabilidade do próximo? Testar para cima e cair. Por que que eu espero violinar aqui? Porque houve um rompimento. Se houve um rompimento, no movimento micro, ele está me falando o quê? Está falando assim, ó, que, olha, galera, eu fiz esse movimento, ó. Estava aqui, desci, rompi. Opa, é movimento micro. Qual que é a probabilidade do próximo candle? Testar e tentar romper. Então, eu não quero que ele teste e tente romper. Eu quero que ele violine
e tente voltar. Porque no momento que ele violinar e tentar voltar, eu tenho que comprar aqui, que eu sei que pelo menos aqui ele vem. Porque ele tem que cumprir o teste para subir. Se ele fosse para subir, entendeu? Mas aí você está com análise macro. Opa, então quer dizer que o preço respeitou esse movimento. O movimento maior é esse. É aqui que eu quero sair. Essa que é a análise para você fazer. Show? Pode falar, meu irmão. Pode falar. Uhum. E do que essa negação aqui? É porque essa negação já parou no 50% junto com o ponto de parada. Agora imagine o seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine o seguinte, você não está errado de pensar, mas caso não tenha um ponto de parada, não tenha isso aqui, ó, não tenha este candle aqui, ó, foi isso aqui que aconteceu, ó, foi isso aqui que aconteceu, a maior probabilidade é o que você está falando, o preço vai fazer isso aqui e subir. Opa, é verde. Fazer isso aí e subir. Por quê? Porque o ponto de teste está aqui, ó. E isso, nesse caso aqui, é porque parou em cima do ponto de parada. Aí eu pensei que quando tu começou a explicar, eu achei que tu estava falando daqui, ó, que é um fundo negado. Que é um fundo negado. Se era mais forte aqui ou o ponto de rompimento. Achei que era isso. Mas deu para entender, né? Por causa do ponto de parada, do rompimento. Exato. Se fosse para comprar aqui, era a principal coisinha, era só aquela violinada que ele ia dar para cair de novo. Alvo, máxima, mínima, 50%. Tendência, romper fundo. Até o primeiro candle fechar, meu alvo está aqui, 50%, no fundo. Porque o que, que deve acontecer se, entre aspas, não vai romper o fundo? Qual é a obrigação do próximo candle? Se eu testei os 50%, o próximo candle tem que romper o anterior. Se ele não romper, eu bato parcial. Se ele não romper, eu bato parcial. Aí o que, que eu fico olhando, galera? Vou dar um detalhe para vocês aqui para não dizer que eu não falei sobre isso. Todo mundo sabe o que é um ponto de negação do preço, não é? O que, que não pode acontecer aqui? Para quem já está utilizando um minuto, é simples. O preço vai cair, vai abrir aqui, né? Vai começar a cair. Ó, vai abrir aqui, vai começar a cair. Quando ele estiver nessa região aqui, eu corro por um minuto. Por quê? Num minuto jamais pode acontecer isso aqui, ó. Um minuto. Uai, se num minuto ele negou o ponto de parada, o próximo que não vai querer voltar. E eu não quero isso. Então, num minuto, se quando o preço chega nessa região que ele está brigando lá, num minuto eu quero que rompe. Só isso. Se romper, eu ainda estou confiante que o preço vai lá no fundo. Se não romper, aí eu já fico ligado. Já estou com o meu stopzinho ali próximo do 0 a 0 segurando para que se ele tentar voltar com um minuto, eu já protejo minha operação. Não vou deixar voltar. Pode ver que quando a gente entra aí e fica brincando de mandar print lá, eu falo assim, olha, eu não deixo mais voltar. Foi porque negou. Eu não deixo voltar. Lá quem viu foi esse Kendo aqui que me tirou, cadê? Da operação. Foi isso que aconteceu aqui embaixo. Negou o ponto de parada, meu amigo. Não vai me tirar, não. Foi lá e me tirou. Foi lá e me tirou. Não deixo voltar. Quem viu foi a mesma coisa com esse Kendo aqui, ó. Ele abriu, foi lá, veio para baixo. Ele tinha que fazer o quê? Romper esse cara agora. Stop. Cima dele aqui, ó. Na verdade, eu deixei o stop aqui porque eu sabia que ele poderia tentar fazer esse teste antes. Mas deixei lá. A partir do momento que ele rompeu, o stop em cima dele. Eu falei, não vai voltar aqui, não.
Porque não é mais para voltar nesse lugar. Ele não tem um ponto de parada ali de retorno. Então, ele não pode negar o quê? As máximas. Porque se ele bate aqui e nega, o preço vai tentar fazer uma correção para tentar cair. E eu não fico ligado nisso. Então, quando você fica aqui, que você está nessa tendência de 50% e está preocupado se vai romper ou não, olha para o ponto de rompimento e verifica se o preço vai negar num minuto. Se ele não negar, vai continuar caindo. Beleza? Então, tem mais alguém, galera, falar aí sobre esse ponto ou algum outro? Ou que ficou em dúvida de alguma operação para a gente tentar ver uma possível questão? Hum. Hum. Certo. Pronto. Vamos aqui, ó. Já peguei esse detalhe que está aqui. Para mim, o preço fez isso. Foi lá, bateu, respeitou os 50% com ponto de parada, correto? Desse modo. Qual que é a probabilidade do próximo? Romper o candle anterior. Independente se esse candle anterior aqui é o fundo ou não, tem que romper o anterior. Se esse anterior aí tivesse um pavio desse tamanho aqui, ó, dando um exemplo assim, ó, tem que romper. Tem que romper, tem que fechar aqui embaixo. Para mim continuar na venda. Não fechou, eu já protejo minha operação. Porque se ele não fechou, o preço tende a voltar para os 50%. Por quê? Porque é o movimento anda em ondas, nova máxima, nova mínima, nova 50%. Ele tem que romper. Se ele não rompe, ele para, o preço volta para os 50%. E quem é que está lá? O meu stop. E eu não quero que ele volte para lá. Entendeu? Então, essa é a situação. Aí, nós temos uma situação quando alguém está com o áudio aberto aí, dando um eco de volta. Quando o preço faz isso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, né? Ele vai dar um gatilhozinho aqui para dar a reversão do preço. Aí ele deu um candlezinho aqui, que não rompeu lá. Aí ele vem aqui, dá um candlezinho só pequeno aqui, que não testa. Eu estou dando aqui um exemplo com ele bem maior, o movimento. Ó. Testou 50% e negou. Vamos botar aqui um pavio bem grandão. E negou. Qual que é a obrigação do próximo candle? O próximo candle é abrir, nem que seja fazer teste alguma coisa aí, mas é abrir e fazer pelo menos isso aqui. Ó. Por quê? Nesse caso aqui, rompeu o candle anterior. Ah, Thiago, mas esticou o movimento. Ok. Agora, como ele formou o movimento, você vai ficar de olho aonde? Aqui. É a mesma questão de você ficar de olho aqui. Ó. Por quê? O próximo candle aqui é fazer isso aqui. Ó. Testa e despenca. E agora é a obrigação de cada candle ir rompendo o seu próximo. Até chegar no fundo. Quando ele chegar no fundo, o que não pode acontecer? Negação. O que a gente sempre conhece. Ou ele vai lá e violina, igual ali nós estamos com um fundo positivo, né? Tá com um fundo positivo. Se ele chegar aqui, ó, violinar, for com um paviozinho assim bonitinho, o próximo candle pode só dar um teste aqui, ó. E se ele der um teste aí e dar compra, para onde é que o preço vai? Eu tenho que pensar na nova máxima, nova mínima, nova região de 50%. Então, o preço pode fazer agora este movimento para cair. E, Thiago, e se ele não testar aí e subir? Ok. Se ele não testar e subir, ele provavelmente vai abrir nessa região e fazer o teste aqui para cair. Então, você fique sempre sabendo que quando você chega no fundo e ele não vem violinar o candle anterior, olha só, mesmo que dê compra, e ele não vem violinar o candle anterior, ele deixa aberto a possibilidade de uma venda dos 50%. E você quer pegar a compra para ir para os 50% ou você quer pegar a compra no 50% com probabilidade de rompimento? Lembra que nós falamos sobre voltar para os 50%? Voltar para os 50% é sinal que ele quer respeitar. Agora, eu sair dos 50% é sinal que eu quero romper.
Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, o movimento, sempre que eu quero vender no 50%, a ideia é que ele rompe. E quando eu nego fundo, a ideia é que eu volte para os 50%. Então, eu tenho uma probabilidade muito grande aqui de fazer uma venda para ir embora. Ou uma compra para ir embora, né? Dependendo dos 50%, se é de compra ou de venda. Então, galera, tem mais alguém para nós encerrar? E qual que era a probabilidade? Rompeu o fundo. Rompeu? Já estou no 0 a 0. Porque ele tem a probabilidade de voltar para os 50. Já começou a iniciar. Olha lá. Voltar para os 50. Aí ele chegou no 50 e rompeu. Viu? Oi? Se eu conto esse 50% aqui, assim, não necessariamente que eu olho para esse 50%, né? Não olho para ele. Se eu tô nesse 50%, que a minha maior probabilidade é romper. Se esse candle aqui já não rompe o anterior, eu já estou pensando no candle voltar para cá. Então, assim, se ele tiver no 50% aqui, digamos assim, se ele respeitar os 50% bonitinho, aí eu penso em compra. Eu já penso em comprar para voltar para os 50%. Conta como região de reversão, que é aquilo que eu falei, ó. Parou dentro dos 50, o que, é que o preço podia fazer? Buscar uns 50 para cair. Aí, ó, ele buscou os 50. Então, esse candle aqui era obrigado a cair agora. E romper fundo. Não rompe, o preço volta. Aí ele já voltou para romper. Tendência é voltar. Aí agora daqui para lá, eu acho que ele só foi subindo. É, os 50% é só isso, na verdade. Aí é só você, junto com os 50%, lembrar dos pontos de parada. Por que, que esse aqui ainda veio violinar? Porque a gente estava falando lá de que ponto? Olha lá, negou num minuto. Meu amigo, negou num minuto. Já estou caindo fora. Por quê? Olha aí, ó, respeitou, foi embora. Uhum. Eita, vai valer o like lá na coisa, não vai? Quando eu postar a aula. Olha aí, estou falando. Então, show, cara. Show. Tamo junto, galera. Então, galera, é isso aí. Eu vou encerrar a live aqui até para subir. Vou subir ela agora pro YouTube. Cara, a de ontem é o seguinte: eu gravei pelo Telegram, o trem foi para minha pasta aqui de arquivos salvo no Telegram, mas eu não acho a aula para subir. Ela não aparece para mim para subir. Eu não sei se eu tenho que converter o vídeo do Telegram. Eu não entendi como é que funciona, não. E a do replay que eu levei stop lá, a maioria do pessoal vai achar assim, é porque ele levou stop e não vai subir. Não foi, não, é porque nós só gravamos um pedaço da aula. Aí por isso que eu não levei ela, porque ela só tá lá. Eu acertei a primeira operação, errei a segunda e não foi quando nós trocamos lá o Zoom. Aí não deu. Aí por isso que eu não subi ela ainda. Pois é, eu tô com ela aqui. Eu acho que eu vou enviar ela pelo Telegram mesmo, porque eu não consegui subir ela. O próprio YouTube não acha. Peraí, deixa eu. Ó.